gente linda do meu canal, Histórias da Vida Real, AQMs e outras. Está tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês têm gostado do conteúdo dos meus vídeos? Por favor, é importante para que vocês me digam, eu preciso saber. Tá? Comenta e faça algum comentário quando você assistir, comenta se você gostou, o que você achou, se você quer que de repente, não sei, eu fale de um outro jeito, ou um determinado assunto, não sei, dê a sua opinião. Sua opinião é muito importante para mim, é muito válido para o meu canal, para que eu possa entender, sabe, interagir com vocês e entender que vocês estão gostando e produzir e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Eu trago uma história hoje para vocês de uma família que viveu em 1920 e já estão na quarta geração e já entrando para a quinta geração, né? E uma dessas pessoas, a avó, essa moça que me escreveu, a avó dela contava para ela a história da família, episódio assim muito surreal que aconteceu lá em 1920, tá? Uma história assim cheia de emoções, cheia de esclarecimento, cheio de conteúdo para que nós possamos usar hoje no nosso dia a dia, como esclarecimento, como estudo para a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral. Se hoje nós, determinadas pessoas que têm certos problemas, né, se acham assim banidas da sociedade, se acham excluídas da sociedade, se acham que as pessoas são homofóbicas com elas, acham que as pessoas têm preconceito com elas. Imaginem em 1920 como isso era difícil. Como esses assuntos da homossexualidade eram um tabu, assim, enorme, né? Com proporções gigantescas. Imaginem, em 1920. Hoje nós vivemos esses preconceitos todos, né? Todo mundo tem muitos preconceitos sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Ainda se matam gays por aí, pelos né? Lá longe, pelos pueblos, né, cidadezinhas em que as pessoas se acham no direito de não aceitar a opção do outro, de não aceitar a forma do outro ser, viver, se vestir e ter a vida deles, né? Imaginem só que isso ainda existe, né? Então nós vamos começar a contar a história de uma família que viveu em 1920 e Lucy e a Ana eram duas moças que se conheceram na escola, tá? O pai de Lucy é Alfredo e o pai de Ana é Gerson. Gema é a avó que contava a história para Júlia, tá? A Júlia, no caso, ela seria a tataraneta da família de Lucy e Ana, né? Então vamos começar a nossa história. Lucy e Ana eram duas moças assim
além da época delas, sabe? Elas gostavam de viver a vida assim, livres, sem se importarem muito com o que os outros iam pensar delas ou não, sabe? Então o mundo estava atravessando assim por uma reforma muito grande, né? Se formos comparar, não, nem devemos comparar hoje, né? Reforma em 1920, né? O mundo estava atravessando por essa reforma toda em 1920. E elas eram duas moças assim, livres, à vontade, sabe? Sem se preocupar com opiniões, com dogmas, com absolutamente nada. Elas duas estudavam na mesma classe, na mesma escola, no turno da manhã. E à tarde, depois que elas saíam da escola, elas trabalhavam numa fábrica de tecidos. E elas se tornaram, assim, grandes amigas, sabe? Estudavam juntas, trabalhavam juntas. E quando saíam dali do trabalho, elas iam para casa juntas, porque ambas viviam na mesma rua. Eram casas, assim, muito simples, com telhados de, sabe, mal feitos e improvisados, né? Eram casas de 1920 e as ruas sem asfalto, né? Quando chovia, aquela lama, aquela coisa, e elas iam andando por aquela estrada longa fora e até chegar em suas casas. O Alfredo, o pai de Lucy, ele era um homem muito severo com a filha, mas Lucy nunca se importou se o pai era severo ou não, sabe? Quando ele tinha que brigar, ela abaixava a cabeça, e quando ele virava as costas, ela que se dane, sabe? A vida é minha, eu vou continuar a viver a minha vida, e não é pai nem mãe que vai me travar, que vai, sabe, eu sou o que eu sou e eu sou assim e eu vou viver assim, sem se importar muito com o que Alfredo dizia, né, ou não, elas não se importavam, ela, Lucy e Ana também, era a mesma coisa. Gerson, o pai de Ana, também era um homem assim, sabe, bem severo, bem rígido, né? Os pais de 1920, né? Então, elas vivendo assim, né? Estudando e trabalhando juntas, né? E indo para casa juntas e aquela coisa toda, né? Começou a desenrolar entre as duas uma coisa além de amizade, sabe? Então, Lucy e Ana, elas começaram a namorar, a ter um relacionamento. Mas Deus livre, guarde elas, né? Elas pensavam, Deus nos livre, nos guarde se alguém ficar sabendo. Se meu pai ficar sabendo, vai me matar. E Ana, mesma coisa, né? Então, Júlia conta que Gema, a mãe dela, quando contava essa história para ela, para Júlia, ela sempre se emocionava muito, ela chorava, sabe, e contava essa história com pesar, sabe, com dor no coração, porque era realmente uma história assim surreal, né, que uma tia dela lá em 1920 viveu. Gema e Júlia nasceu nos Estados Unidos, e Gema
Gema veio para cá, trazida pelos pais, e migrou para os Estados Unidos ainda muito bebezinha, sabe? Então ela foi criada nos Estados Unidos, formou a família dela aqui nos Estados Unidos, se casou, teve a filha dela. E a filha de Gema teve a Júlia, a mãe de Júlia, a moça que me conta essa história. Então as duas, a Lucy e a Ana, começaram a ter um relacionamento. O que elas faziam, sabe? Para ninguém perceber, para ninguém ver, elas começaram a se encontrar em uma cabana abandonada no meio de uma floresta lá. Então assim elas levaram durante muitos meses, sabe? Elas se encontravam, namoravam lá nessa cabana e a vida ia passando, sabe? E elas iam ficando mais adultas e um dia o Alfredo, o pai de Lucy, quando ela chegou em casa, eles começaram uma discussão, eles sempre tinham discussões, eram assim aquelas duas pessoas que não se bicavam de jeito nenhum, sabe? Parece que o pai já pressentia, já tinha aquele sexto sentido, né? Que a filha tinha uma tendência homossexual, né? Que ela pendia para um lado mais masculino. Então, eles tiveram uma briga e o Alfredo falou para Lucy: você já está na época de casar, eu não suporto mais a sua presença nessa casa, você não faz nada que eu e a sua mãe queremos que você faça, você parece que vive em outro mundo, está sempre distante, está sempre arrumando uma desculpa para ir para a rua, você nunca está. Eu penso que isso é falta de ter um marido. Você precisa se casar, você precisa ter um homem, ter a sua família, ter a sua casa. Eu vou providenciar um casamento para você. Então Lucy briga com o pai, diz que ela não aceita se casar, que ela vai escolher o marido dela, que ela não aceita que ninguém se meta nisso, que ela era que tem que decidir com quem ela ia se casar, viver o resto da vida dela ou não. Então fica ali aquela discussão e o pai é firme e determinado em dizer: sim, eu já tenho um pretendente para você e você vai se casar com ele, porque eu quero que você se case com ele, porque é assim que eu quero que seja. Aí diz que ela saiu correndo de casa, foi procurar a Ana e as duas vão para essa cabana abandonada, sabe? E lá a Lucy chora muito, sabe? Reclama com a Ana e as duas choram muito, né? Se abraçam, diz que não podem viver sem a outra, que elas iam fugir e ali elas ficam durante algum tempo conversando, chorando e arquitetando uma fuga para as duas. Sem saber que do lado de fora, um homem que era amigo do pai de Alfredo, pai de Lucy, ouvia a história. Este homem, ele vai correndo e conta para Alfredo tudo que ele havia visto através da frecha das tábuas nas paredes, né? Era uma cabana abandonada, uma cabana de madeira com as frestas, e através daquelas frestas ele viu toda a situação ocorrer lá dentro. Viu que elas conversaram, viu elas se beijando, enfim. Então ele vai e corre pro Alfredo. E Lucy se despede de Ana, cada uma vai para sua casa, né?
E o Alfredo, pai de Lucy, quando ela chega em casa, ele dá uma coça nela, mas uma coça daquela assim de machucar. E fala para ela: eu estava armando seu casamento para daqui a uns meses, mas agora ele vai acontecer na semana que vem, porque filha minha não é machona. Aí usou uns palavrões lá para contar, para xingar a filha, né? Filha minha não vai ser isso, que é uma aberração da natureza, você é um demônio, na minha casa não vai ficar um demônio, uma aberração igual a você, que espécie de coisa que você é. Eu não te criei com amor e carinho para agora você ser essa coisa que você é. Então Júlia conta que a avó dela chorava quando contava essa história para Júlia, sabe? Às vezes elas se reuniam na sala, na casa de Gema, né? Na pequena sala tinha uma lareira, assim, uma parede bonita de pedra, ela fala, com as fotos, né, dos antepassados, né? Elas tinham possuíam fotos de Lucy, de Ana, da mãe de Lucy, que a Júlia, que me conta essa história, ela é da família de Lucy. Ana era amiga, então eles não tinham fotografias da família de Ana, só de Lucy. Então tinha fotos da Lucy, do pai dela, da mãe, dos irmãos, sabe? Na parede da sala da casa de Gema. Então diz que elas Gema sentava na cadeira ali de balanço, com a lareira acesa, e Júlia sentava no chão e encostava nas pernas da avó e ficava ouvindo as histórias antigas da família, né? E Júlia diz que Gema sempre se emocionava e chorava quando contava essa história tão bizarra da vida de Lucy. Então, o Alfredo, o pai de Lucy, muitíssimo revoltado com toda a situação, providenciou o casamento de Lucy com um rapaz. Veja só, gente, dá uma olhada nisso. Olha que bizarro. Ele providencia o casamento da filha dele com o filho de um amigo dele, mas sem saber que esse rapaz também era homossexual. Por isso que o pai desse rapaz também estava providenciando o casamento do filho, sem dizer nada, claro. Ele não ia querer que a sociedade soubesse uma coisa dessa, né? Então, esse Alfredo providencia o casamento. Eu vou dar o nome aqui do pai do rapaz que casou com a Lucy, de Manuel, tá? E o rapaz vai se chamar Pedro. Ok? Então, o Alfredo, pai de Lucy, vai conversar com Manuel sobre o casamento dos filhos, né? Eles vão arranjar junto o casamento dos filhos. Aí eles vão, conversam, e um mente pro outro, né? Minha filha é uma moça maravilhosa, pronta pro casamento, é muito prendada, é uma excelente cozinheira, é uma excelente dona de casa. Tudo mentira, ela não tinha vocação para nada dessas coisas. Para absolutamente nada dessas coisas. Ela gostava era de serviço bruto, mexer em máquinas, sabe? Ela era toda masculinizada. E esse Manuel
Contrapartida, ele também dizia coisas maravilhosas do filho Pedro dele, né? Meu filho Pedro é um excelente rapaz, é muito estudioso, é um excelente filho, ele vai ser um excelente marido, um excelente pai, tudo excelente, né? E ele já está pronto para casar, já tem 24 anos e Lucy também já era uma moça de 18 anos, né? E eles entendiam que uma moça com 18 anos já estava preparada para casar, né? E assim eles fizeram, tá? Eles providenciaram o casamento dos dois, e enquanto eles estavam providenciando aquilo tudo, né, a Lucy e a Ana continuavam a se encontrar, só que agora em outro lugar, porque elas foram flagradas, né, dentro dessa cabana, então elas não podiam, e todo o tempo que elas podiam se ver dentro da lanchonete da fábrica que elas trabalhavam, né, do refeitório ou no banheiro das escolas, elas iam, se encontravam e conversavam conversavam sobre a fuga, sabe? Elas queriam fugir, porque não aguentavam mais essa situação, e a Lucy dizia, eu não vou me casar, eu não vou fazer isso, o meu pai está enlouquecido, eu vou matar ele, e as duas começam a tramar um assassinato do pai para fugir daquilo tudo, e a Ana diz que não, que elas poderiam ser pegas e ter muitos problemas, e aí que elas iam mesmo ficar separadas, né, se elas fossem levadas para um presídio, alguma coisa assim, né. E os dias passaram e elas nada fizeram contra o pai, elas não conseguiram fugir, porque eram vigiadas 24 horas por dia pelos seus pais, elas eram vigiadas até pelos patrões e professores, porque os pais tiveram que abrir. Vocês tomam conta dela quando ela estiver aí, a responsabilidade de vocês, e eu vou tomar conta em casa para que elas não façam besteiras e para que elas não se encontrem mais. Lucy vai parar de estudar, porque eu não quero que ela tenha mais contato com essa moça. E nem vai mais trabalhar, porque ela vai casar, e mulher casada não precisa trabalhar, ela não vai precisar mais ir para o trabalho, eu vou suprir, vou enxovar o casamento, vai ser tudo por mim, por minha conta, ela não precisa de dinheiro, eu não quero mais que ela trabalhe. Então, assim eles fizeram, sem ter como, sabe, sair daquela situação toda. Elas não tiveram mais opção do que senão aceitar. E a Júlia conta que Lucy casou-se com Pedro e ficou afastada de Ana por alguns dias, né, depois do casamento. E o casamento não foi consumado porque Pedro também era homossexual. Ele não queria, ele só aceitou aquela situação porque era imposição do pai. Se ele não aceitasse o casamento, ele não receberia a herança do pai. O pai tinha muita vergonha de ter um filho assim. E imagina, a sociedade não podia jamais saber de uma coisa dessa, né? Isso seria uma vergonha, assim, horrorosa, né? Para a sociedade da época de 1920. Então, eles ficaram assim, casados, sabe? E Ana e Lucy não se viam. As coisas começaram a desenrolar
entre Lucy e Pedro, porque eles ficavam muito sozinhos dentro de casa, né, quando ele estava em casa, né, porque ele trabalhava. Então, quando ele chegava em casa, eles ficavam os dois ali. Ele também não tinha uma vida sexual fora, por medo. Então, para mostrar, sabe, para a sociedade que eles eram diferentes do que realmente eram, quando foi um dia, Pedro e Lucy tiveram uma intimidade, tiveram um momento juntos. E essa única vez fez com que Lucy engravidasse. Então, os dias, né, semana, meses passando, e Lucy um dia foi até o armazém comprar algumas coisas e coincidiu dela encontrar com Ana. Aí elas conversaram ali, sabe, escondida atrás dos sacos de arroz, de batatas que ficava num canto do armazém. Elas conversaram e Lucy contou tudo que estava acontecendo na vida dela, sabe? Ana, por sua vez, estava levando uma vida bem reclusa, sabe? Continuava a estudar e a trabalhar, embora seu pai soubesse da sua condição, né? O pai também era muito rígido, mas ele não impôs, sabe, que ela não estudasse, que ela não trabalhasse. Ele sempre achou que a filha podia ter uma cura e que ela fosse se interessar um dia por algum rapaz e aquela besteira toda da adolescência passasse. Era assim que ele pensava. Então, Lucy conta para Ana que ela estava grávida, mas que tinha acontecido só uma vez, que foi um deslize da parte dos dois, que ele também, que o marido era um homossexual, que ele também não gostava dela, e a vida deles, eles viviam como dois irmãos dentro de casa. E aí Lucy fala, né, mas eu ainda amo você, e quando essa criança nascer eu não vou querer ficar com essa criança, e agora para nós duas vai ser muito mais fácil fugir, porque eu agora não estou sobre os olhos do meu pai, que tomava conta de mim 24 horas por dia. Agora vai ser mais fácil para nós duas fugirmos. Aí elas combinaram, então está bem, quando o bebê nascer você doa o bebê para outra pessoa e nós vamos embora daqui. Nós vamos embora juntas para um outro país, né? A intenção delas era vir embora para os Estados Unidos, porque aqui já existia mais a liberdade, né? Mas era mais respeitado o direito do ser humano, a opção, né, era mais respeitado aqui nos Estados Unidos. Então elas combinaram de vir embora para cá. E Ana começou, sabe, então nós vamos juntar dinheiro, você junta o máximo que você puder, eu também, porque nós vamos precisar de muito dinheiro para pegar um navio e para ir embora daqui, né? Gente, eu tenho a impressão que vai ficar muito vulto aqui, porque o sol vai começar a pegar aqui agora. Vocês me dão licença, me perdoe, um minuto, eu vou fechar as persianas. Tá dando assim um brilho, um foco assim, tá atrapalhando tá atrapalhando, não tô gostando. Vamos ver se melhorou. Eu acho que melhorou. Vocês me desculpem, tá? Só agora eu perceber isso. Então elas fizeram assim, elas combinaram, sabe, juntar dinheiro para ir embora, para vir embora para os Estados Unidos e aqui elas poderem viver o amor delas à vontade. Só que as coisas não aconteceram como elas planejaram, não aconteceram como elas sonharam, sabe?
a Júlia diz que a Gema, a avó dela, dizia que não tinha conhecimento da real situação, o que aconteceu realmente para que o plano das duas dessem errado. Que ela só sabia que no ano seguinte ela teve um filho, a Lucy teve uma menina, e essa menina estava com 1 aninho e pouco, a Lucy engravidou outra vez. Eles tiveram mais um deslize, né, à noite, sozinhos dentro de casa, né, faz muito frio, né, não tinha televisão naquela época, né, aí ela, pimba, engravidou de novo. Ela engravida de novo e ela fica naquela situação, né, a vida ia passando, ela já tinha 20 e poucos anos, e a amiga dela, né, a Ana também, a Gema contou para a Júlia que ela ouviu dizer, a mãe dela contava para ela, que elas choravam muito, né, de saudade uma da outra, que elas sofreram assim terrivelmente, mas nunca deixaram de se amar. E o amor delas era tão grande uma pela outra, que elas tiveram assim, sabe, a coragem de chegar no limite do limite que um ser humano pode planejar para ficar juntos. Diz que a Lucy um dia ela escreve um bilhete e pede para um menino entregar na casa de Ana. Então ela vai, a criança vai e entrega o bilhete para Ana. E nesse bilhete, Lucy estava marcando um encontro na beira de um rio, lá no meio do mato, escondida. E elas vão e se encontram ali mais uma vez. Então elas choram muito, sabe? Tem muitas tristezas, não são felizes, né? Lucy diz que é um castigo para ela estar casada com aquele homem, que o casamento é uma farsa, que ele também não a amava, que ele não estava nem aí para ela, que aquela situação era absurda, sabe? Era um absurdo continuar com aquela situação. E que ela estaria disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo matar os filhos, enterrar na mata e fugir e ir embora. Aí Ana, ela concorda fazer isso. Ela concorda com Lucy. Então nós vamos fazer isso. Aí elas marcam um outro dia e Ana vai na casa de Lucy, assim nos fundos, sabe? Um quintal grande, lá no fundo tem a mata, um rio grande que cortava as terras da casa dela, né, com o Pedro. Então elas vão até lá brincando, as crianças, sabe? E de repente o inevitável não, o incompreensível, né, acontece. Elas dão fim, né, na vida das crianças, dos dois. O pequenininho tinha 2 aninhos e o mais velho ia fazer 4. Elas fazem isso, né, até difícil para mim narrar isso, porque realmente assim, eu acho que não existe amor no mundo tão grande que seja capaz de você tirar a vida de uma criança, né? Eu acho que aí já não é mais amor, é uma loucura mesmo, é uma doença, é uma obsessão, é uma possessão, é qualquer outra coisa menos amor, né? Por favor, né?
Aí quando elas foram para esse rio, que elas tiraram a vida das crianças, né? Elas enterram as crianças assim nos fundos da casa, sabe? Elas fazem um buraco lá e enterram as crianças, coloca galhos de árvore, folha seca e cobrem muito bem, fazem uma cova, sabe, bem funda e colocam o corpinho das duas crianças ali, cobrem bem e as duas fogem de casa. Vão embora. Vão e pegam um navio e conseguem fazer tudo e desaparece e vem aqui para os Estados Unidos. E vão morar em Ohio. Elas chegam até lá. E lá elas ficam vivendo a vida delas. Elas alugam uma casinha para elas começam a trabalhar na lanchonete como garçonete, as duas, e felizes, eu tô feliz, né, tô agora com você, meu amor, aquela coisa toda, né. Alugam uma casa para elas e ficam vivendo numa boa, assim, sem remorsos, sem se preocuparem se eles iam achar os corpos ou não. E de outro lado, os corpos nem foram procurados porque as duas desapareceram e as crianças também. Então a polícia supôs que a mãe tinha ido embora carregando os filhos, levando os filhos com ela. Por outro lado, Pedro sentiu um certo alívio, porque ele não tinha mais que estar numa situação que não era a situação que ele queria estar, que não era o que ele queria fazer, apesar dele ter sofrido terrivelmente por causa dos filhos. Mas em 1920, 20 e pouco, né? Até então, que já havia passado mais de 4 anos, né? Entre o casamento, entre os filhos ali, aquela coisa toda, aquela história bizarra toda, Deus me livre. Então Pedro sentia saudade dos filhos, mas não existia, né, meios de encontrá-los, né? Não existia as redes sociais, né? Hoje você encontra uma pessoa no 123, você acha a pessoa. Então não existia isso. Era tudo muito mais difícil, né? E até que os anos passaram e a polícia esqueceu daquilo, Pedro também. A Gema, que era avó de Lucy, ela disse que ela não teve mais contato com Pedro, que a família do Pedro mudou da cidade. Eles também ficaram sabendo que o filho era homossexual, então eles com vergonha venderam todas as terras, a fazenda, vendeu os bichos, os animais todos e foram embora para um outro estado, porque a vergonha, né, do filho. Pedro também foi para uma outra cidade, mas ele deixou aquela casa, ele não quis desfazer da casa, ele só alugou aquela casa que ele vivia com a Lucy e os anos foram passando assim. Lucy e Ana vivendo a vida, o amor delas, né? Do jeito que elas queriam, do jeito que elas sempre sonharam, né? E a vida foi passando e elas ali sempre tentando se esconder porque a sociedade não aceitava, elas não podiam estar totalmente à vontade, elas não podiam aparecer em público como namoradas, né? Porque a sociedade não aceitava uma situação dessa. Então elas viveram assim, escondidas, sabe? E
Até que um dia, não se sabe como, uma delas lá, alguém contou que elas eram namoradas, que elas não eram só amigas, que elas viviam juntas e que eram um casal. Então elas estão na rua saindo do trabalho, alguém joga umas pedras nelas, sabe? O povo quer linchar elas e elas conseguem, com a ajuda das autoridades, né, da polícia. A polícia chega e desfaz aquilo tudo, né? Bota o povo para casa e elas vão embora dali e vão embora para outra cidade, porque elas não querem mais ficar ali. Então elas vão embora, mudam dali também e recomeçam a vida em um outro lugar. E nesse outro lugar acontece a mesma coisa, as pessoas ficam sabendo que elas eram um casal e de novo elas mudam, elas tiveram uma vida assim de inferno, sabe, para viver o relacionamento, para viver o amor delas. Imagina só, gente, em 1925, se hoje ainda tem esses preconceitos, né? As pessoas hoje fingem que aceitam, né? Mas na realidade as pessoas olham sempre assim, né? Com aquele olhar torto, né? Imagina em 1925. Então diz que elas viveram essa vida horrorosa, assim, de fugir, de ir para outra cidade, de ir para outro estado. Acho que elas rodaram os estados dos Estados Unidos inteiro, mudando, tentando se esconder, sabe, da sociedade. E os anos, 25 anos depois, o Pedro, ele volta nessa cidade onde ele tinha essa casa, porque ele já está retirado do trabalho, sabe? Ele se aposenta, então ele quer viver num lugar mais tranquilo. Então ele sente muita saudade daquela casa, da cidade. Ele resolve voltar para lá e começa a construir uma casa. Ele bota aquela casinha que ele morava abaixo, derruba aquela casa e começa uma nova construção um pouco mais para dentro da floresta, né? Porque ele quer um espaço maior na frente. A Gema fala que ele queria construir um jardim grande na frente para lembrar dos filhos, botar muitas flores ali para lembrar, né, dos filhos e passar a velhice dele sossegado, tranquilo ali. Não a velhice, né, porque ele também não era tão velho assim. 25 anos passou, ele estava com 50 anos. Então ele não era tão velho assim, mas ele queria o sossego da vida dele, da aposentadoria dele, num lugar assim. Ele se machucou no trabalho, se machucou terrivelmente, ficou com uma certa deficiência auditiva e por isso, auditiva e na perna, ele puxava um pouco da perna. Então ele se aposentou por invalidez, né? Então ele vai construir essa casa. Aí o grupo de homens chegam para fazer as escavações, né? Para ver ali né, para começar a erguer a casa. Aí ele encontra, os trabalhadores encontram 2 esqueletos pequenos de crianças of course, né? Pequenos, os 2 esqueletos. Aí Pedro cai no chão e cai na realidade. E começa a chorar, a polícia vem e começa a fazer as investigações, né? Investigam tudo e meses de investigação até que eles chegam realmente à conclusão que aquelas 2 esqueletos pertenciam às crianças, os filhos dele, né? Encontraram roupinhas que não se sabe por que ainda estavam visíveis, assim, dava para ele ver que era roupa dos filhos dele, né? Um dos meninos usava uma bota que
era inverno na época, né? E ele percebeu, ele viu que era do filho dele. E aí a polícia começa a fazer todas as investigações, né? Correr atrás, ver o que aconteceu. Aí eles vão investigando, até que eles têm certeza de que as duas mulheres fugiram e antes de fugir mataram as crianças. Aí a polícia começa a investigar, ver o que elas fizeram, para onde elas duas foram. Aí foram investigar a família de Ana, né? O seu Gerson, que ainda estava vivo. Alfredo também, o pai de Lucy, ainda estava vivo. Então eles foram, né? Investigaram e Gerson chegou à conclusão, ele teve a certeza através de uma moça que era amiga de Ana, que estudava e trabalhava junto com ela, que ela ia fugir com a Lucy, que elas duas iam embora. Então começa toda, né, a investigação policial, os detetives investigando, aí até que eles chegam a informação para eles que elas vieram para os Estados Unidos, que elas compraram passagem no navio e que tranquilamente elas viveram aqui durante todos esses anos, né? Aí veio um grupo de investigadores para cá, da Polícia Especial, e vieram para cá e com a ajuda da Polícia Especial daqui, eles começaram a investigar essas moças, né? Chegaram até onde elas trabalharam, eles tiveram acesso a aquela tentativa de linchamento da cidade, na cidade que elas moraram. Aí eles foram puxando o fio da meada, foram puxando, desenrolando o rolo, até que eles chegaram nelas. Olha só. Aí eles chegaram nelas, um dia elas estavam saindo de um restaurante onde elas trabalhavam, e a polícia deparou elas e perguntou: Lucy e Ana, são vocês? Aí elas já ficaram com medo, né? Apertaram a mão uma da outra. Sim, somos nós. Por quê? O que aconteceu? Aí o policial deu voz de prisão para elas: e você está presa pelo assassinato dos seus filhos em 1925. Aí ela acabou por confessar o crime, e confessaram, né, porque a Ana ajudou ela a matar as crianças, né. Então elas foram presas e passaram algum tempo, né, uns anos presas, e acabaram morrendo as duas numa penitenciária, pagando pelo crime horroroso que elas duas cometeram. E Júlia, que escreveu para mim, diz que Gema, a avó, também já faleceu, que hoje existe só assim um trauma enorme na família por causa disso. A família chora quando conversa, quando lembram dessas coisas. Eles têm foto das criancinhas e diz que é um trauma muito grande para a família ter que conviver com isso tudo, com essas lembranças. E a Júlia fez uma matéria no jornal fazendo um apelo, né, para que as pessoas tivessem mais consciência quando fossem tomar uma atitude tão drástica assim, que pensassem muito, que as pessoas abrissem mais o coração e que aceitassem as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que a gente gostaria que elas fossem, né? Cada um tem uma vida, cada um tem o seu jeito de ser, cada um vive do jeito que quer viver e ninguém pode se intrometer, né? Eu acho que foram épocas assim terríveis
traumáticas demais para todas as pessoas que eram homossexuais, né? Foram épocas assim muito, muito difíceis e ainda é até hoje, imagina, né? Em 1920 como era, como deveria ser, imagina só. E eles vivem assim, sabe? Ela diz que nunca quer esquecer dessa história, que ela conta essa história para a filha dela e eles não deixam essa história morrer, porque eles querem incutir na cabeça da família que é preciso haver uma mudança de paradigma, de conceitos, de respeito, de amor ao próximo. Não interessa o que a pessoa é, o que a pessoa acha, que as pessoas têm que amar do jeito que elas são. E ela diz que ela passa isso para os filhos dela. E é isso, gente, a nossa história hoje foi essa, tá? É uma história muito, muito, muito bizarra. A gente não pode julgar, né? Muito triste o que elas duas fizeram, né? Mas a gente não sabe o que também ia na mente das duas, né? Ser obrigada, né, a se casar com uma pessoa que você nem conhecia, viver do lado dessa pessoa o resto da vida, pelo amor de Deus, né? Com que clima, né? Com que amor você ia conviver com uma pessoa o resto da sua vida? Com que sintonia? Não existe, não tem como dar certo. Não existe o equilíbrio, não existe sintonia entre os dois. Como vai dar certo? Não tem como. Então é isso, eu vou ter que encerrar esse vídeo, que ele já está com 51 minutos, está muito grande. Mas se vocês gostaram dessa história, por favor, dê um like para mim. O like de vocês é muitíssimo importante para mim. O compartilhamento de vocês é muito importante para mim, para o YouTube perceber que meus vídeos têm relevância e que é preciso, sabe, que o YouTube me ajuda, mas ele só vai me ajudar através de vocês. Tá bom? Se você gostou, dá um like e vai conhecer os meus outros trabalhos. Euzinha Sofia, minha cozinha rústica na Pensilvânia. Assiste uns vídeos por lá também dos outros canais. Dê um like pra mim, por favor. Não te custa absolutamente nada você ir com o seu dedinho, pum, pressionar aquela mãozinha que tá assim, ó, com o dedinho pra cima. Tá bom? Dê um like pra mim e compartilha. E comenta, o comentário de vocês também é super importante, tá? Eu vou interagir com vocês, se vocês quiserem me dar alguma sugestão, por favor, eu estou aberta para sugestões. Se você tem uma história forte, assim, sua família, manda para mim no meu WhatsApp ou no meu Instagram, no meu Face, no meu Twitter, no meu LinkedIn, no meu e-mail, que é joseted5@gmail.com. Escreve e manda pra mim, que eu conto aqui, tá bom? Beijo grande, bye! Eu vejo vocês na próxima.